paz do Senhor a todos. Mais uma ministração na noite de sábado. Se você tiver uma Bíblia, capítulo 24 do Evangelho que Lucas escreveu. Se tiver alguém do seu lado, olha aí ao seu redor, às vezes tem um cristão do seu lado, olha para ele e fala para ele assim, Deus tem um plano na sua vida. Se você olhou ao redor e não achou ninguém que seja um verdadeiro cristão, se tem alguém do seu lado que não é verdadeiro cristão, então você vai ter que dizer outra coisa. Se você não tem coragem, coloca ele aí na frente da tela que eu falo para você. Diz assim, Deus tem um plano melhor para você. Deus tem algo melhor para você. Mas se você é verdadeiro cristão, Deus tem um plano na sua vida. O texto que nós vamos ler é o capítulo 24, versículo 13 em diante. O tema é a principal razão das tristezas e incertezas do verdadeiro cristão. Se você está com a sua Bíblia, o texto diz assim, E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome é Cleopas, disse-lhe, És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse, nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disse um para o outro, porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esse é o texto. Poderíamos ler todo o capítulo aqui, poderíamos ler até o final, mas o tempo é curto. Vamos neste momento fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que esta palavra que foi lida, que esse texto, que esse tema que foi anunciado, seja instrumentalidade da Tua graça, e neste momento, quem está ouvindo a Tua palavra e quem está ministrando a Tua palavra, Senhor, juntos sejamos grandemente ajudados pelo Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para agir, é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, é a nossa fé. Amém e amém, Jesus. De uma forma fácil de compreender, dividiremos essa ministração em 4 partes específicas. A primeira, um contexto histórico, é o primeiro ponto que vamos ver. Segundo, o que os discípulos não haviam entendido. Terceiro,
o nosso contexto histórico ou a nossa realidade atual. E em quarto, o que muitos de nós ainda não entendemos. Para falar do contexto histórico ou breve histórico, é só voltar aqui no versículo 1 e no primeiro dia da semana, muito de madrugada. Então, que dia é este, o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana, nós sabemos muito bem que não é a segunda-feira como nós imaginamos, mas é o domingo. É o domingo. Então, esse acontecimento, esse texto que nós lemos, por quê? Porque a partir do versículo 13 vai dizer: e eis que no mesmo dia iam. Então, estamos falando do mesmo dia, estamos falando do domingo. Que contexto histórico é este? O contexto histórico está no próprio texto que nós acabamos de ler. Jesus é crucificado na sexta-feira, conhecemos a história, conhecemos até alguns filmes que foram feitos a respeito da crucificação. Os discípulos estão tristes porque esse já é o terceiro dia, e a esperança que está no coração desses discípulos é algo que aparentemente morreu. Para eles, Jesus está morto. Para eles, toda aquela ministração, todo aquele ensinamento, todos aqueles sinais e toda aquela fé despertada no coração de que Jesus pudesse ser o que restauraria o reino a Israel. Agora, todos aqueles milagres, tudo aquilo que Jesus fez, não tem mais sentido para eles. Todo e qualquer chamado para eles não faz mais sentido, porque Jesus está morto e é o terceiro dia. Isto é o contexto histórico que nós encontramos. Agora, o que é que esses discípulos não sabiam? Dentro desse contexto histórico, o que é que esses discípulos não sabiam? Então, o contexto histórico está aqui. Poderíamos recapitular vendo o filme diante de nós. O que eles não sabiam? Eles não sabiam, versículo 25 ao 27. Então, Jesus lhes disse. Jesus vai falar o que eles não sabiam. Mas a primeira coisa que eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que Jesus, naquele contexto histórico, estava vivo. Então, esta é a primeira coisa que naquele contexto histórico, já no segundo ponto, é o que os discípulos não haviam entendido, o que eles não sabiam. A primeira coisa que esses discípulos não sabiam é que Jesus havia ressuscitado, é que a esperança não morreu, Jesus de fato está vivo. Isto é o que eles ainda não sabiam. Mas o que é que eles não haviam entendido? Não é só no versículo 24 e 25, Jesus vai dizer assim, porque o próprio Jesus agora se apresenta, é Jesus que está falando com eles. Os dois discípulos no caminho de Emaús estão conversando entre si, e Jesus, o próprio Jesus se apresenta, eles não o conhecem. Eles não sabiam que Jesus havia ressuscitado, eles não sabiam que Jesus estava vivo. E quando Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Sobre o que vocês estão conversando? Ele vai, você é só um peregrino, você não conhece a história, você não ouviu falar de Jesus? Era a nossa esperança, mas é o terceiro dia. Ouvimos falar, as mulheres falaram de visão, mas até agora isso já é o terceiro dia. Então Jesus vai falar o que eles não tinham entendido. Veja só, no versículo 25. Então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam a respeito dele, ensinando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Então, a primeira coisa que eles não sabiam é que Jesus estava vivo, naquele contexto histórico. Jesus havia ressuscitado, eles não sabiam disso. E o que eles não tinham entendido, Jesus começa a dizer, esse diálogo é a explicação que Jesus vai dar. Assim que eles dão a resposta a Jesus, Jesus
então inicia esta aula no caminho de Emaús, esta aula a discípulos que, apesar de ser verdadeiro e apesar de ser discípulo do Senhor Jesus, de ser um verdadeiro cristão, está com o coração totalmente entristecido. É uma tristeza diferenciada, é uma tristeza de morte, é uma tristeza que a esperança já foi retirada, porque esperávamos que fosse ele. Na verdade, não sabe que Jesus está vivo. Ele está vivo, falando com eles, e ele não percebe. Eles não entendem que é Jesus que está falando. E aí ele vai dizer: olha só, vocês têm um coração muito demorado para entender tudo aquilo que está escrito a meu respeito. Ele não falou só para os discípulos, não, para esses 2 discípulos. Se você continuar lendo o texto, lá em cima no versículo 25, leio de novo. Então Jesus diz: como vocês demoram a entender e a crer, essa versão aqui é a linguagem de hoje, em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e escritos de todos os profetas. Você vai entender que assim que esses discípulos reconhecem Jesus, eles correm para Jerusalém, eles se encontram com os demais discípulos, e quando eles estão naquele lugar, o próprio Jesus se apresenta também para os 11, e ele vai dizer a mesma coisa. Depois Jesus disse, aqui ele vai se apresentar e vai dizer, depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é: o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Apesar de falar com seus discípulos abertamente, se você estuda os evangelhos, você percebe que Jesus falou tudo isso. Jesus está apenas repetindo aquilo que já havia falado para os seus discípulos. Jesus já tinha demonstrado antes da sua crucificação que seria necessário que ele passasse por tudo aquilo. Você entende quando Pedro vai dizer: mestre, nunca diga isso de ti? Jesus olha para ele e fala: o págio piso mou Satanás, põe-te de trás de mim. É isso que ele está dizendo. Você me serve de pedra de tropeço. Por quê? Porque Pedro não está entendendo. Jesus está falando: eu preciso passar por tudo isto. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava dizendo: vocês ainda não entenderam, vocês demoraram demais, vocês demoram muito para entender. Era necessário que eu passasse por tudo isto, era necessário que este pagamento de dívida ocorresse. Não haveria salvação, não haveria evangelho a ser pregado, não haveria ministração como esta que está sendo feita agora, como ele disse, seria pregado a todo mundo o evangelho, não haveria um evangelho a ser pregado se Jesus não tivesse experimentado toda aquela dor, se Jesus não tivesse experimentado todo aquele sofrimento, se Jesus não tivesse experimentado tudo aquilo que ele passou e que nós sabemos que ele passou. Ele está dizendo: era preciso isso acontecer, era necessário que isto acontecesse. Eles estavam com o coração totalmente tristes, totalmente arrebentados. Eles estavam sem esperança, primeiro porque não sabiam que Jesus estava vivo, segundo porque não haviam entendido a necessidade da crucificação, a necessidade da morte de Jesus na cruz. Então isto é o contexto histórico e é também o que os discípulos não haviam entendido.
Veja só, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o nosso contexto histórico ou a nossa realidade atual. O caos provocado pela pandemia e outros fatores políticos, sociais e até pessoais que alguns de nós estamos vivendo, não podemos ignorar os fatos, e alguém disse que contra fatos não há argumentos. Não quero ser insensível em relação ao sentimento alheio, nem ignorar os sofrimentos que você está passando. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Eu estou pregando a você o verdadeiro evangelho, que significa boa nova. Então, com esta pregação, com este tema, a principal razão da tristeza e das incertezas do coração do verdadeiro discípulo, do verdadeiro filho de Deus, daquele que é servo de Deus. Qual é a razão? Por que me entristeço além do normal? Não estou com esta ministração sendo insensível neste momento de pandemia, neste momento de tristeza, neste momento de angústia. Eu nem necessito muito argumentar usando esta fala aqui, que contra fatos não precisa de argumentos. Sabemos que vivemos um momento caótico, sabemos que muita gente está desesperado neste momento. Tem gente chorando a perda de um ente querido, tem gente experimentando um momento de angústias, um momento sem precedentes. Eu não estou ignorando isso. Eu não estou alheio ao seu sofrimento. Não é esta a ideia. Estamos falando de um contexto histórico atual. Estamos falando agora da realidade dos fatos. E some-se a isso o fato de alguns, de forma pessoal e não num sentido mundial, no sentido global, na questão atual, experimentando sofrimentos piores. Talvez eu esteja pregando para alguém que, olhando para mim, até com uma certa dor no coração, dizendo: se esse pastor soubesse o que eu estou passando, ele não falaria do jeito que ele está falando. É exatamente o contrário. É exatamente por saber que existe dor no coração, e de repente você que está me ouvindo é até um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo, e está experimentando um momento de dor, um momento de angústia sem precedente, e você está perguntando: por que eu estou passando por tudo isso? Qual é a razão? Onde tudo isto vai chegar? Então, talvez depois de fazer tantas perguntas, eis a resposta. Nós vamos entender na ministração desta noite qual é o nosso contexto histórico, o que o mundo passa no momento, e o que é que o mundo, ou muitos de nós, ainda não entendemos, ou pelo menos nos esquecemos. Então, qual é a razão? A razão das tristezas, ou a principal razão das tristezas e incertezas do verdadeiro cristão. Então vamos lá. Já no último tópico, o que muitos de nós ainda não entendemos. O que é que muitos de nós ainda não entendemos? A primeira boa notícia, que se entendemos, parece que nos esquecemos, ou muitas vezes a verdade é que, apesar de ser discípulo de Jesus, nós ainda não entendemos isto. Deixa eu dizer a você, meu querido, minha querida, filho de Deus, servo de Deus, discípulo do Senhor, a primeira informação, a primeira verdade, a primeira boa notícia que você já sabe, e se você não sabe, deveria estar sabendo, é: Jesus está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus já ressuscitou. Ele havia ressuscitado naquele contexto histórico, mas no nosso contexto histórico, eu não estou pregando a você um Jesus que está pregado naquela cruz. Eu não estou falando nesta noite
de um Jesus alheio a todo esse sofrimento, que não esteja sabendo por aquilo que você está passando, qual é a dor do seu coração, qual é a angústia que você tem no seu peito, e de repente, até sem esperança nenhuma, dizendo: eu achei que tudo ia ser diferente, tudo fosse acontecer de forma diferente, e no entanto, olha só tudo que está acontecendo comigo. Alguém olha para o mundo e fala: olha só tudo que está acontecendo, será que tudo isso, será que Deus não está vendo tudo isso? Eis a resposta de Deus, eis a boa nova, eis a boa notícia: Jesus está vivo. Como verdadeiro cristão, você precisa saber disto, você precisa se lembrar disto, você precisa acordar para esta realidade. Ainda nesta tarde, quando me dobrei diante do Senhor para fazer a minha oração, eu senti a presença viva do Senhor Jesus ali no meu quarto, enquanto buscava a presença do Senhor para a ministração desta palavra. E o desejo do meu coração é que, antes de dar continuidade ou encerramento a essa ministração, você, onde você está, independente do sofrimento que esteja, independente de estar com os olhos abertos ou fechados, você experimente de forma real, de forma sobrenatural, a presença de Jesus que está vivo e disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não existe pandemia, não existe crise, não existe tristeza, não existe dificuldade capaz de impedir a presença daquele que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está vivo, e pode ter certeza absoluta, se você é daquele primeiro grupo de pessoas que eu pedi para olhar e dizer: Deus tem um plano na sua vida, então Jesus está perto de você. Você pode sentir a presença dele, porque ele está vivo. Então, esta é a primeira verdade, a primeira razão de a tristeza às vezes tomar conta do coração do discípulo. Esquece disso, esquece que está servindo um Jesus vivo, um Deus vivo, um Jesus que ressuscitou e que está perto e não está longe, mesmo quando parece que eu não estou vendo, e ele está perto. Aqueles discípulos estavam exatamente como você pode estar nesse momento: eu não estou vendo Jesus, eu não estou vendo Deus, eu não estou vendo a mão de Deus. Eles também não estavam vendo. Ah, pastor, meu coração está totalmente triste. O deles também estava bastante triste. No entanto, aquele homem que mal sabiam era o próprio Jesus. É possível que você pense estar ouvindo apenas um homem, mas o próprio Jesus esteja dizendo a você: ei, você não pediu uma resposta, você não pediu uma palavra, você não pediu resposta para a sua oração? Abra os olhos e saiba que estou ouvindo a tua oração. Então, esta é a primeira informação, mas existe uma segunda informação, coisas que muitos de nós ainda não entendemos. E é aqui que vai a revelação maior, que faz com que pessoas, por não entender essa verdade, venham perpetrar um sofrimento, venham carregar uma angústia dentro do peito, porque não tem esta informação. Era exatamente a aula que Jesus estava dando no caminho de Emaús. Aula para o coração triste. Aula para discípulos que, apesar de verdadeiros, apesar de filhos de Deus, apesar de escolhidos de Deus, estavam carregando uma desesperança no coração, um desespero, uma tristeza sem precedentes, e simplesmente não estavam enxergando mais nada, não conseguiam ver mais saída para a sua vida. Jesus entra e se apresenta. Primeira coisa, ele está vivo. Segunda coisa, ele vai dar a lição principal. Ele começa a dar essa aula, que eu acredito que vai dar essa aula para nós hoje, está dando essa aula neste momento de ministração. Que aula é esta? Eu vou dar logo o título da subdivisão desse último tópico é: os nossos sofrimentos fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Queridos, você precisa entender isso. Precisamos entender isso. Era isso que Jesus estava passando para aqueles homens.
Eles estavam dizendo: vocês não conseguem entender que apesar de toda dor, apesar de todo sofrimento, apesar de tudo, era necessário, não existia uma outra forma de trazer a salvação para esta humanidade que não fosse o sofrimento da cruz. Apesar de ser algo desagradável, apesar de ser algo doloroso, apesar de ser algo ruim de se passar, faz parte do plano de Deus. Vocês não entenderam que os profetas escreveram a respeito disto? Vocês não entenderam que eu mesmo falei a respeito disto? O meu sofrimento, dizia Jesus, faz parte do plano de Deus. E agora, Jesus está me dizendo, está dizendo a você, está dizendo a todos nós, precisamos entender que os nossos sofrimentos também fazem parte do plano de Deus. Vou ler alguns textos para comprovar o que estou dizendo. Mateus 24, do 6 ao 7. Veja só o que está escrito: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que todas estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Não vou falar de escatologia, senão ia falar sobre ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Algumas versões ACF vai colocar também pestes. Então veja só, Mateus 24, versículos 6 e 7, Jesus está dizendo: é necessário que estas coisas aconteçam. Haverá terremoto, haverá guerra, haverá fome e haverá peste. E ele está dizendo: é necessário que isso aconteça. Eu não estou inventando isso, está escrito na Bíblia Sagrada. Também não é a tese de um doutorado, é o próprio Jesus que está dizendo. Ele está dando isso em resposta a uma pergunta que os seus discípulos fizeram: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua volta e do fim do mundo? Ele está dizendo: preste atenção, tem muita coisa que é necessário acontecer, faz parte do plano de Deus, vai acontecer. Os discípulos não tinham entendido isso, e parece que alguns de nós também não conseguimos entender que todas estas coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos, que nós estamos vendo na nossa TV, Jesus disse que tudo isso aconteceria e disse mais: é necessário que tudo isso aconteça. Talvez você esteja acostumado a ouvir um evangelho mentiroso, onde tudo é só mar de rosas, onde o slogan que trazem dizem: não sofra mais, venha hoje para a igreja tal. Você está ouvindo o evangelho: chega de sofrer, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para cá. É aquelas faixas com letras garrafais que colocam lá na frente dizendo: é o fim, não sei do que, não sofra mais, meu amigo, não sofra mais, Jesus Cristo pode hoje te dar a paz. E vai por aí adiante, você vai ouvir as canções, você vai ouvir as chamadas, você vai ouvir tantas pessoas vendendo um evangelho que, apesar de muito bonito e atraente, não é o evangelho. Eu disse que eu tenho uma boa notícia para você: o evangelho verdadeiro que eu estou pregando para você é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é: Jesus está vivo, Ele está exatamente onde você está agora. Ele está, se tem 2 ou 3 pessoas reunidas, se você está aí reunido, ouvindo essa palavra agora, Jesus está nessa reunião. Se você está sozinho, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda informação que não pode passar desapercebida é: todo este sofrimento é necessário. O sofrimento que eu passei, Jesus disse naquele contexto, vocês não entenderam, era necessário que eu passasse por tudo isso. E o próprio Jesus está dizendo aqui: vai ter peste, vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter guerra, vai ter todas essas coisas. Mas ele está dizendo: é necessário que aconteça todas essas coisas. Antes do fim, é necessário. Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 33. Versículo 33, ele vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Talvez você não tenha ouvido a verdade do Evangelho na sua plenitude. Talvez você não tenha entendido que o chamado eficaz que você recebeu, se você é filho de Deus, não exclui as dificuldades, não exclui a pandemia, não exclui o sofrimento. Jesus está falando, eu estou falando isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo você vai ter aflições. Jesus falou isso, eu não estou inventando isso. Você acha que é só isso? Não. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, olha só o que ele diz. Olha só o que Tiago vai dizer. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a sua ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Olha só o que o discípulo do Senhor está dizendo. Olha o que a carta apostólica está nos dizendo, que passar por momento de provação, passar por um momento de crise, ao invés de me dar uma tristeza sem precedente, ao invés de me fazer mergulhar numa depressão, que já é tratado como doença e pode se tornar em psicossomática, pode trazer doença física também, Jesus ensina e agora o discípulo vai dizer: você está passando por provação? Tenha certeza absoluta, isso aí vai trazer um resultado de perseverança, isso vai fazer amadurecer a sua fé, isso é para o seu bem, é necessário que você passe por isso. Jesus disse: vocês não entenderam, eu precisava passar por tudo isso. E o discípulo está dizendo: você precisa passar por isso, e ao invés de mergulhar numa tristeza, seja motivo de alegria. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: nisso vocês exultam. É uma alegria elevada, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então olha só o que ele diz: nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos, leve e momentânea tribulação. Então é necessário, ele está dizendo, é necessário. Jesus estava dizendo para os discípulos, foi necessário, e Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você. Está passando por provação, está passando por dificuldade, está passando por crise. É necessário, querido, faz parte do plano, faz parte do plano. Você ouviu no início alguém dizer que Deus tem um plano em sua vida, então entenda que se foi isso que você ouviu, e se essa verdade se aplica a você, saiba e creia que o plano dele nunca falhou e nunca falhará. Se você está sofrendo neste momento, faz parte do plano. Não confunda um plano de Deus com vontade de Deus. Isso é importante, viu? Nem sempre seu plano representa a sua vontade. Não significa que Deus tenha vontade de te ver sofrer. Como assim? Bom, mas se for necessário, mesmo a contragosto, Deus permitirá o sofrimento até mesmo de seus filhos queridos. Lembra do vaso na mão do oleiro? Lembra que Deus disse ao profeta que tinha um plano ruim para o povo e que ele não queria executá-lo? Lembra da pregação? Eu já fiz uma pregação a respeito disso. O vaso que se quebrou na mão do oleiro, e alguém diz: quebra minha vida e faça de novo. Quebra não. Isso era algo que Deus estava dizendo: olha, profeta de Deus, pregue, fale para o meu povo.
que eu estou traçando um plano e esse plano é ruim para eles. Não é a minha vontade, não é isto que eu quero, mas caso não haja uma mudança de comportamento, eu tenho que executar esse plano. O plano foi executado. Para quem estuda a Bíblia Sagrada sabe muito bem que o povo não quis ouvir o profeta. E por que não ouviu o profeta? Era vontade de Deus que o povo de Israel, que o povo de Deus fosse cativo para a Babilônia? Resposta: não era. Deus não queria ver o seu povo sofrendo. Você acha que é vontade de Deus a pandemia que nós estamos vivendo no momento, esse número de pessoas chorando, perdendo entes queridos, pessoas morrendo, pessoas sofrendo? Você acha que isso é vontade de Deus? Eu não estou dizendo que isso é vontade de Deus, querido. Eu só estou dizendo que muita coisa que nós vivemos nos dias atuais, mesmo não sendo vontade de Deus, faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Você sabe muito bem o que aconteceu. O nosso Deus, quando ele foi para a Babilônia, Deus esteve com aquele povo, mesmo lá. O nosso Deus permitiu que os seus queridos filhos experimentassem sede e fome no deserto. Quer ver só? Êxodo 15, versículo 22 e 23. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali porque era amarga. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. Eu pergunto a você, por que foi que Deus permitiu que esse povo tivesse sede por 3 dias? Você vai entender que aquele madeiro que foi jogado naquela água para que ela se transformasse em água doce é um tipo da cruz, para que nós entendêssemos que sofrimento faz parte do seu plano. Deus tinha uma terra que mana leite e mel para o seu povo, mas no entanto, aquele povo querido do coração de Deus, Israel, coração de Deus, ficou pelo menos 72 horas sem ter água para beber. E quando esse povo vai murmurar, quando acontece a murmuração ali em Mara, porque já faz 3 dias que esse povo está sem água. Meu Deus, o que é isso? Isso é a vida na terra, querido. E isso é o que Deus permite na vida de filhos queridos. Ele poderia ter dado água para esse povo no primeiro dia? Poderia, mas não deu. Permitiu que o povo ficasse 3 dias com sede. Você já sabe, eu ficaria aqui ministrando muitos outros textos. Tem aqui também 2 Coríntios, capítulo 11, agora a nova aliança. Eu vou falar, isso é velha aliança, vamos para a nova. Na linguagem de hoje vai estar escrito, versículo 22, 23, versículo 27 ao 28. Paulo está dizendo: tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem-me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quem está falando agora? O nosso querido apóstolo Paulo, um dos homens mais brilhantes que já passaram por essa terra, um dos apóstolos mais usados no plano de Deus. O que ele está me dizendo agora? O grande apóstolo Paulo, o grande discípulo, o maior de todos os apóstolos, na minha opinião, é o apóstolo dos gentios que trouxe o evangelho para nós. O evangelho chegou até nós por este homem, através da pregação de Paulo. Se dependesse dos demais discípulos, eles achavam que o evangelho ficaria só em Jerusalém, só em Israel. Mas Deus escolheu Paulo para trazer o evangelho para nós. Vai estudar a vida de Paulo. Olha o que ele está dizendo aqui. Isso faz parte de uma lista que é enorme de tudo que ele disse que passou. E uma das coisas que ele disse que passou, ele disse que ficou sem dormir, ficou com sono, ficou sem lugar, sem casa, ele passou fome, passou frio, falta de roupa. Ele diz: e além de tudo isto, ainda pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. E quem conhece a história da Bíblia Sagrada sabe que eu estou falando de um apóstolo que passou boa parte da sua vida preso injustamente, preso unicamente por pregar o evangelho
Então veja só, faz parte do plano. No caso de Paulo, fazia parte do plano de Deus para o nosso querido irmão e apóstolo Paulo. Então, queridos, já indo para o encerramento desta ministração, nossa tristeza ocorre quando não sabemos ou nos esquecemos que Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus aí. Ei, eu estou dizendo para você, Jesus Cristo está vivo. E quando não sabemos ou nos esquecemos que o nosso sofrimento faz parte do plano de Deus. Pode até não ser a vontade de Deus. Pode até ser que Deus quisesse outra coisa melhor para nós. Mas para o nosso bem, e a gente volta em Romanos 8 de novo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você entender que Jesus está vivo, Ele ressuscitou, está vivo, e se você entender que isso que você está passando agora, por mais ruim que seja, por mais desagradável que seja, por mais triste que seja, assim como Ele diz para aqueles discípulos, vocês demoram demais para entender. Foi doloroso. Olha a minha mão, foi difícil. Olha para mim, foi difícil. Mas era necessário. Era necessário. Foi preciso passar por tudo isso. Tenha certeza, querido, se você ouviu aquela primeira frase, que Deus tem um plano na sua vida, então, se está sofrendo é porque é preciso. Em nome do Senhor Jesus, oremos agora. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, após ministrar esta palavra, eu peço que, da maneira que o Senhor se manifestou àqueles discípulos que estavam tristes, eles não sabiam que o Senhor tinha ressuscitado, eles não sabiam que o Senhor estava vivo, e o Senhor está vivo. Oh meu Deus, talvez eu esteja pregando para alguém que sinta que a esperança acabou, sinta que não tem mais jeito, sinta que não tem mais saída, sinta que a dor é intensa, que não consegue se livrar de tudo isso. Ó Senhor, toca profundamente o coração desta pessoa, faz o coração arder, assim como ardeu o coração daqueles homens, enquanto a palavra estava sendo ministrada, é a palavra verdadeira do Evangelho. Senhor, dá novamente esta aula e faz essa pessoa entender que o sofrimento faz parte da vida, que o Senhor nunca enganou os teus filhos, que o Evangelho que o Senhor mandou pregar nunca excluiu o sofrimento. O Senhor nunca falou para que os pregadores dissessem que um cristão verdadeiro estaria isento do sofrimento, estaria isento das dificuldades, que um cristão verdadeiro não poderia passar por pandemia, que cristão verdadeiro não entraria em isolamento social, que cristão verdadeiro não perderia ente querido. Senhor, o Senhor não mandou pregar isso. Eu nem sei por que as pessoas pregam assim, Senhor, mas o teu Evangelho diz, é necessário. O teu Evangelho diz, eu tenho dito isto para que em mim tenhais paz. Nesse mundo vocês vão ter aflição. O teu Evangelho diz que o maior de todos os apóstolos passou até fome, passou até frio, não tinha roupa em alguns momentos. Meu Deus, mas o mais brilhante de todos os pregadores que conheci. Meu Deus, em nome de Jesus, mostra para este filho, mostra para esta filha, mostra para este servo do Senhor, ó Deus, que sofrimento não é sinônimo de abandono, que sofrimento não é, meu Deus, que o Senhor não está com ele, não é sinal de que ele não seja filho, é contrário, Senhor, é o contrário. Todo verdadeiro filho também passa por provação, também passa por dificuldade, mas vai vencer sim, em nome do Senhor Jesus. Faz parte do plano e o teu plano não vai falhar. O Senhor não perdeu e não vai perder o controle da vida destes seus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.